Ele o negou 3 vezes. Na noite mais escura da fé cristã, enquanto Jesus era preso, espancado e julgado às pressas, Pedro, aquele que jurou segui-lo até a morte, fugia do olhar de um servo, tremia diante de uma criada e, por fim, negava conhecer o próprio mestre. O galo cantou. E então, Jesus olhou para ele. Mas o que aconteceu depois disso? Todos conhecem a queda de Pedro. Poucos falam sobre sua restauração. Mas existe um momento secreto entre ele e Jesus. Um diálogo que ficou oculto por anos, guardado na memória. De um homem que chorou, foi restaurado e então se calou. O que Jesus disse a Pedro após as 3 perguntas de amor? Por que ele carregou esse segredo até seus últimos dias? E como uma única frase pode mudar completamente a forma como você enxerga perdão, falha e propósito. Prepare-se para descobrir o mistério mais íntimo de um apóstolo que se tornou a rocha da igreja, não por ser forte, mas por ser sincero. Fique conosco até o final e descubra o segredo oculto de Pedro, o que ele ouviu de Jesus depois de negá-lo 3 vezes. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na jornada de Pedro, o discípulo que caiu, mas foi restaurado, e descubra como sua sinceridade o tornou uma das figuras mais impactantes da fé cristã. O sol ainda não havia tocado as águas do mar da Galileia quando Simão se levantava. O cheiro de peixe impregnava suas roupas antes mesmo de o dia começar. Ele amava aquele mar, ou ao menos havia aprendido a respeitá-lo. Era dali que tirava o sustento dia após dia, junto com seu irmão mais novo, André. Trabalhavam juntos desde meninos, herdeiros das redes do pai, da canoa de madeira, das cicatrizes nos dedos e da esperança que sempre vinha com a próxima pescaria. Simão não era um homem estudado. Não sabia discutir com os fariseus, nem recitar os salmos de cor como alguns anciãos faziam no sábado. Mas era um homem bom, justo e de fala direta. E quando se tratava de pescar, poucos conheciam melhor as correntes do mar, os cardumes imprevisíveis e o som do vento cortando as margens rochosas da Galileia. Era casado com uma mulher chamada Miriam. Sim, a Bíblia não menciona seu nome, mas ela existia e sua presença era âncora firme em meio ao mar revolto da vida. Tiveram 2 filhos, Eliabe, o mais velho, corajoso como o pai, e Miqueias, ainda pequeno, que tinha mais afeição pelas histórias do que pelas redes. Embora a palavra não os registre, o silêncio dos evangelhos permite imaginar os sorrisos, os passos correndo pela casa simples em Cafarnaum, o cheiro de pão fresco que Miriam fazia todas as manhãs. Era o tempo de César Augusto, e o domínio romano pairava como uma sombra pesada sobre os ombros do povo de Israel. Havia impostos altos, soldados patrulhando os caminhos e muitos homens viviam cansados. Alguns se rebelavam, outros se conformavam. Simão apenas tentava viver. Seu maior objetivo era manter sua casa de pé, alimentar os filhos, honrar os pais e seguir a tradição dos seus. Mas algo no ar estava mudando. Os rumores corriam nas margens. Um novo rabino, um homem diferente, pregava com autoridade. Diziam que curava leprosos, que perdoava pecados, algo que só Deus podia fazer. Diziam que falava com poder e mansidão ao mesmo tempo. Simão escutava tudo em silêncio, lavando as redes, enquanto os outros murmuravam. Tinha pouco tempo para revoluções espirituais. O peixe era escasso, o sono era curto e as contas pareciam se multiplicar como areia sob os pés. E foi num desses,
Dias comuns, entre uma noite frustrada no mar e o cuidado com as redes sujas, que tudo começou a mudar. Ele estava ajoelhado, lavando as malhas junto à praia, quando viu a multidão se aproximando. Não era algo incomum. Curiosos seguiam qualquer novidade, mas havia algo diferente naquele grupo. Os rostos estavam atentos, os olhos abertos, como se esperassem algo mais que palavras. Foi então que ele o viu, um homem de estatura comum, mas com presença incomum. Seu olhar era firme, mas sem arrogância. Os olhos, havia algo nos olhos dele, autoridade e compaixão misturadas, como se enxergasse mais do que apenas rostos e nomes. A multidão se apertava ao redor dele, e ele, ao ver Simão, apontou para o barco. "Posso usá-lo?" Simão hesitou. Não era um momento ideal. As redes ainda estavam molhadas, ele estava cansado e... Quem era esse homem? Mas havia algo em sua voz. Um tom que não se ouvia todos os dias. Simão assentiu. Entraram no barco e afastaram-se e pouco da margem. O homem sentou-se e começou a ensinar. Simão ouvia sem parecer ouvir. Seus olhos estavam no mar, mas o coração começava a se mover. As palavras do homem eram diferentes. Não falava como os escribas. Não era um discurso decorado. Era como se cada frase entrasse direto no peito. Era como se estivesse falando com ele. Quando terminou de ensinar, o homem se voltou para ele. "Leve o barco para águas mais profundas e lance as redes." Simão suspirou. O rosto dele deixava claro que falava com seriedade, mas ele era carpinteiro, não pescador. "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada", disse com o peso da frustração nas costas. "Mas em tua palavra lançarei as redes." A rede caiu, desenrolando-se como esperança ao vento, e então um puxão, forte, outro e mais outro. Era impossível. A rede se tensionava, se esticava, rangia como se fosse se partir. Peixes, muitos peixes, mais do que jamais vira de uma só vez. Chamou os companheiros. Tiago e João vieram com pressa, e os 2 barcos quase afundaram de tanto peixe. Simão caiu de joelhos. "Afasta-te de mim, Senhor. Sou um homem pecador." Não foi um gesto teatral, foi o grito da alma. Ele sabia que não estava apenas diante de um mestre ou profeta. Estava diante de alguém que via através das cascas. Alguém que olhava para dentro. Mas o homem, que mais tarde chamaria Pedro pela primeira vez, olhou para ele com ternura e propósito. "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Simão não entendeu. Como poderia entender? Aquilo era grande demais, estranho demais. Como largar tudo, a casa, os filhos, Miriam? Mas ao mesmo tempo, como continuar como se nada tivesse acontecido? Ele olhou para as mãos, as mesmas que tantas vezes puxaram redes vazias. Agora tremiam diante da abundância. Não sabia o que estava por vir, mas sabia que o mar nunca mais seria o mesmo. Mas por que alguém como ele seria escolhido para algo tão grande? O tempo passou, e a vida de Simão, agora chamado Pedro, nunca mais voltou à rotina das redes. Ele caminhava ao lado de Jesus, vendo coisas que nenhum olho jamais vira. Era como se o mundo tivesse ganhado novas cores. Os doentes se levantavam, os cegos enxergavam, os demônios batiam em retirada com apenas uma palavra. Multidões o seguiam, e Pedro estava ali, bem perto do centro de tudo. Mas junto com a maravilha vieram os conflitos internos. Havia perguntas que ele não sabia como responder.
Quem era realmente esse homem? Ele o chamava de Senhor, mas às vezes parecia ser mais do que isso. Em outras vezes, parecia tão humano. Chorava, se cansava, precisava de espaço. Pedro não compreendia tudo, mas o que mais o desconcertava era o fato de que Jesus o conhecia profundamente, até as partes que ele próprio queria esquecer. Certa tarde, depois de um longo dia de ensinamentos, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do mar. Ele, no entanto, subiu a um monte para orar sozinho. O mar estava calmo quando partiram, mas como tantas outras vezes, a tranquilidade não durou. As nuvens tomaram o céu de surpresa. O vento começou a soprar. Os remos ficaram pesados e a água batia contra o casco com força crescente. A noite caiu espessa e a escuridão parecia viva, como se o mar tivesse acordado com fome. Pedro estava acostumado àquele tipo de tormenta. Sabia o que fazer, como manter o barco estável, como acalmar os outros. Mas havia algo diferente naquela noite. A tempestade parecia querer engolir não só o barco, mas a alma de cada um que estava nele. Foi quando alguém gritou, apontando para o mar. Havia uma figura ali, andando sobre as águas. É um fantasma, disseram em pânico. Pedro estreitou os olhos. O coração batia forte, e então a voz que ele já conhecia tão bem atravessou o vento. Coragem, sou eu, não tenham medo, Jesus, era ele. Pedro sentiu algo inexplicável crescer dentro do peito. Um impulso, uma mistura de fé e loucura. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Por um momento, o mundo parou. O mar não rugia mais. O vento parecia ter se calado só para ouvir a resposta. Venha, disse Jesus. Sem pensar, Pedro jogou a perna sobre o barco e pisou na água. E ela o sustentou. Um passo, outro, e então mais um. O coração dele batia, como os tambores que ouvia nos dias de festa em Jerusalém. Estava andando sobre as águas. Mas bastou um relance para o vento, uma distração, uma dúvida, e tudo desabou. A certeza virou medo, o milagre virou aflição. E Pedro começou a afundar. Senhor, salva-me! Gritou enquanto as ondas subiam por seu rosto. A mão de Jesus o alcançou imediatamente, forte, firme, segura. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aquelas palavras entraram como um raio em sua alma. Pedro não sabia responder. Ainda sentia a força da mão que o resgatava, mas também o peso da sua fraqueza. O silêncio caiu entre eles enquanto subiam de volta ao barco. A tempestade cessou assim que Jesus entrou. O mar, agora calmo, refletia o rosto confuso de Pedro. Ele se encolheu no canto, sentindo-se pequeno. Mais uma vez, não foi o vento que o derrubou, foi ele mesmo. Seu medo, sua dúvida, sua fé, que parecia grande até ser colocada à prova. Os outros o olhavam sem saber o que dizer. Ele só podia olhar para si mesmo. Tinha visto o impossível e ainda assim duvidou. Tinha sido chamado e quase se afogou, enquanto as estrelas voltavam ao céu e a embarcação seguia em silêncio. Pedro não conseguia parar de pensar em uma coisa. Será que o mestre confia em alguém com uma fé tão frágil? Os dias ao lado de Jesus eram imprevisíveis. Pedro nunca sabia se acordaria para um milagre, uma multidão ou uma perseguição. Às vezes, era tudo isso junto, no mesmo dia. Mas havia algo constante. O mestre, sempre ali, sempre dizendo e fazendo.
coisas que nenhum outro homem ousaria fazer. E quanto mais Pedro caminhava ao seu lado, mais crescia dentro dele uma pergunta que todos murmuravam, mas ninguém respondia com firmeza. Quem era, de fato, aquele homem? Eles haviam partido em direção ao norte, para a região de Cesareia de Filipe. Era um lugar de pedras, cavernas e altares antigos erguidos para deuses pagãos. Ali, onde a fé de Israel era quase um sussurro entre os gritos dos ídolos, Jesus parou e olhou para os 12. Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos se entreolharam. A pergunta havia pairado no ar muitas vezes, mas nunca assim de forma direta. Alguns dizem que és João Batista, disse um. Outros, Elias, acrescentou outro. Ou talvez Jeremias, ou algum dos profetas, concluiu Tiago. Jesus ouviu com paciência. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em Pedro. Então ele fez a pergunta que mudaria tudo. E vós, quem dizeis que eu sou? O silêncio foi cortante. Pedro sentiu o coração acelerar. Havia algo dentro dele que queria saltar, algo que nem ele sabia de onde vinha. Suas mãos suavam, o ar parecia mais denso, e então ele falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As palavras saíram com força, mas sem pretensão. Foi como se tivessem saído antes mesmo que ele as pensasse. Quando terminou, houve um momento de espanto entre os outros. Nunca ninguém havia dito aquilo em voz alta. Jesus sorriu. Não um sorriso qualquer. Era um sorriso de reconhecimento, de ternura. Ele se aproximou de Pedro e, com uma firmeza doce na voz, declarou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. Pedro respirou fundo. Sentiu um calor estranho percorrer-lhe o corpo. Aquilo era bom, era certo, mas Jesus não havia terminado. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As palavras pairaram no ar como trombetas invisíveis. Os olhos de Pedro se arregalaram. Sentiu como se o peso do céu houvesse sido colocado em suas mãos. Chaves do reino dos céus, edificarei minha igreja. Ele não compreendia tudo, mas o impacto foi profundo. Jesus, o Mestre, o homem que curava com um toque e falava como nenhum outro, havia acabado de confiar algo sagrado a ele. A ele, que tinha medo, que afundava, que era só um pescador, os outros discípulos murmuravam, admirados e confusos. Pedro olhava para o chão tentando entender. Ele era agora uma rocha, um alicerce? Como isso seria possível? Ele nem ao menos conseguia controlar seus próprios impulsos. Ainda se sentia pequeno diante dos olhos do Mestre, mas Jesus havia falado, havia escolhido, e as palavras ecoavam no fundo da sua alma, se misturando com dúvidas e uma tímida esperança. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus começou a falar de coisas estranhas, de sofrimento, de rejeição, de morte e de ressurreição. Pedro, ainda, com a cabeça cheia das palavras sobre igreja e reino dos céus, não conseguiu suportar a ideia de ver seu mestre sofrer. Isso nunca te acontecerá, Senhor, disse puxando-o à parte. Mas Jesus, com o olhar firme, respondeu algo que o cortou por dentro. Para trás de mim, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, o mesmo que o havia chamado de rocha. Agora dizia que ele era pedra de tropeço. Pedro sentiu-se confuso, pequeno outra vez.
Sua boca, que havia confessado o Cristo, agora era repreendida como boca do inimigo. O que havia acontecido? Como tudo mudou tão rápido, enquanto o grupo retomava a jornada, Pedro ficou para trás por alguns passos. O vento passava pelas cavernas de Cesareia, uivando como se soubesse de coisas que ele ainda não sabia. Mas Pedro ainda não entende o peso dessa promessa. Antes de continuar, pedimos a sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe o seu like neste vídeo para nos abençoar e nos ajudar a continuar compartilhando histórias transformadoras da Bíblia. Agora seguimos com os passos marcantes de Pedro. Era noite em Jerusalém. As ruas já estavam mergulhadas em silêncio e o cheiro de ervas e pão assado enchia o ar. Dentro de uma sala no andar superior de uma casa emprestada, 13 homens se reuniam para um jantar que, à primeira vista, parecia ser apenas mais uma celebração da Páscoa. Mas o coração de Jesus estava pesado. Seus olhos, mais escuros que o habitual, traziam uma dor silenciosa, como quem sabe que o tempo está se esgotando. Pedro olhava ao redor. Conhecia aqueles homens. Caminharam juntos, comeram juntos, choraram e riram juntos por 3 anos. Tiago e João, sempre próximos. Mateus, o ex-publicano, agora tão irmão quanto os outros. Judas, calado, com os olhos fugindo de todos. E Jesus, tão presente e tão estranho naquela noite. A mesa estava posta com ervas amargas, vinho e pão sem fermento, símbolos antigos de libertação. Mas Jesus parecia ausente, como se ouvisse vozes que ninguém mais ouvia. Pedro tentava disfarçar a inquietação. Ainda não compreendia por que haviam vindo a Jerusalém naquela época de tensão. Tudo parecia prestes a ruir. De repente, sem aviso, Jesus se levantou, tirou o manto, pegou uma toalha e a amarrou à cintura. Silêncio. Todos pararam de mastigar. Pedro franziu a testa. O que ele estava fazendo? Jesus encheu uma bacia com água e ajoelhou-se. Começou a lavar os pés dos discípulos, um a um, de forma serena, silenciosa, como um servo, como o menor entre todos. Pedro ficou paralisado. Não, Senhor, tu nunca lavarás os meus pés, disse com firmeza, puxando os pés para trás. Jesus o olhou e sua voz, embora suave, carregava o peso da eternidade. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro engoliu seco. Aquelas palavras cortaram, mais fundo do que qualquer repreensão. Então, lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus sorriu com ternura, como um pai diante de um filho que tenta demonstrar mais do que sente. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, e está todo limpo. Pedro não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Jesus estava fazendo algo muito maior do que um simples gesto de hospitalidade. Ele estava ensinando, mostrando que o maior entre eles seria aquele que se curvaria. E Pedro, sempre impetuoso, sempre primeiro a falar, ficou ali, calado, enquanto sentia a água morna escorrer por seus pés sujos. Após o lava-pés, Jesus voltou à mesa. O ambiente estava pesado. Era como se o ar estivesse sendo puxado para fora da sala. Um de vós me trairá esta noite, ele disse. Todos olharam surpresos. A tensão era palpável. Pedro fez sinal para João, que estava ao lado de Jesus. Pergunta a ele quem é, sussurrou inquieto. João se inclinou, mas Jesus não revelou nomes. Apenas disse que o faria com aquele a quem desse o pedaço de pão molhado. E então o entregou a Judas. O olhar entre eles foi curto, mas eterno.
Judas, saiu e à noite o engoliu. O silêncio continuou pesado, até que Jesus voltou-se aos discípulos e disse: todos vós vos escandalizareis comigo esta noite. Pedro reagiu na hora. Seu peito inflamou-se de coragem. Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Jesus o encarou com doçura e dor nos olhos, como quem vê algo que o outro ainda não está pronto para enxergar. Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O mundo de Pedro tremeu por dentro. Como assim? Negar o mestre? O mesmo que ele viu andar sobre as águas? O mesmo que o levantou da dúvida? O mesmo que o chamou de rocha? Ainda que eu tenha de morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Insistiu com a voz embargada de certeza. Mas Jesus não respondeu. Apenas manteve o olhar. E nesse olhar havia algo que Pedro nunca esqueceria. Um silêncio caiu sobre a mesa. O pão foi repartido. O vinho foi passado. Mas o gosto da noite já havia mudado. Mas Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: antes que o galo cante, a noite em Jerusalém parecia mais escura do que qualquer outra. O cheiro de vinho e ervas da ceia ainda permanecia na memória de Pedro, mas agora tudo estava diferente. O tom das palavras de Jesus, os olhares trocados, a atmosfera carregada, algo estava prestes a acontecer. E Pedro sentia isso no fundo dos ossos. Eles haviam saído do cenáculo e caminhado em silêncio até um lugar chamado Getsêmani. Era um jardim, escondido entre oliveiras antigas, onde o mestre costumava orar. Mas naquela noite havia algo diferente no seu semblante. Jesus não sorria. Seus olhos estavam distantes, sua respiração pesada. Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, disse aos discípulos, mas levou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 mais próximos, os 3 que haviam presenciado a transfiguração no monte, os 3 que sabiam um pouco mais do que os outros. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Pedro assentiu, mesmo sem entender a profundidade daquela tristeza. Nunca vira Jesus assim, vulnerável, frágil, quase humano. Jesus afastou-se um pouco. Pedro viu quando ele se ajoelhou, os ombros curvados, como quem carregava o peso de um mundo inteiro. E então ouviu a voz embargada de dor: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu. E queres? Pedro tentou se manter acordado. Lutava contra o cansaço, mas os olhos pesavam como chumbo. O corpo traía o espírito. A cabeça tombou e o sono o venceu. Quando acordou, levou um susto ao ver Jesus parado diante dele. A expressão era de tristeza e desapontamento. Nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro tentou disfarçar. Balbuciou um pedido de desculpas, mas Jesus já se afastava novamente. Ajoelhou-se mais uma vez. E mais uma vez, Pedro caiu no sono. Foi acordado pela mesma voz, agora mais firme. Pela segunda vez, não havia conseguido vigiar. E pela terceira, também não. O sono parecia zombar de sua vontade. Mas então, Jesus levantou-se com os olhos resolutos. Levantai-vos. Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Pedro saltou, os olhos arregalados. Do outro lado das oliveiras, tochas dançavam na escuridão. Soldados, homens armados.
e à frente deles, Judas. A traição foi silenciosa, um beijo no rosto, uma saudação fingida e então o caos. Pedro não pensou. A raiva tomou conta do seu peito, o medo explodiu em ação. Puxou a espada e, em um movimento brusco, cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Malco era seu nome. O grito cortou o silêncio da noite. O sangue escorreu. Os soldados se agitaram, mas então, como uma muralha entre dois mundos, Jesus estendeu a mão. "Basta, guarda a tua espada!" Gritou firme. Pedro congelou. "Todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que não posso orar ao meu Pai e ele me enviará mais de 12 legiões de anjos?" E então, com ternura, tocou o rosto do homem ferido e o curou. Pedro deixou a espada cair no chão. O metal ressoou entre as pedras do jardim. O coração dele disparava. Ele não compreendia. Lutava por Jesus e era repreendido. Protegia e era corrigido. Tudo estava fora de lugar. Os soldados avançaram, prenderam Jesus. Os discípulos recuaram, fugiram. Pedro hesitou por um segundo. Depois correu também. Correu como um menino assustado. Correu como se as sombras do jardim fossem engolir tudo que ele achava que sabia. Mas o peso do olhar de Jesus, aquele último olhar antes de ser levado, não saía de sua mente. Era como se dissesse: "Não com força, Pedro, não com espada." Mas, tarde, sozinho, ofegante, escondido em meio à noite, Pedro encostou-se a uma parede e deixou o corpo escorregar até o chão. Estava suado, confuso, com a alma dilacerada. Ainda sentia o cabo da espada entre os dedos. Ainda ouvia o grito do servo. Ainda sentia os olhos de Jesus sobre ele. Ele queria ser forte. Ele queria lutar. Ele queria proteger. Mas Jesus parecia querer algo muito diferente. A espada não salvará Pedro da sua maior batalha, a que será travada dentro do seu coração. A cidade dormia em sombras, mas os corredores do templo estavam vivos com passos apressados, sussurros venenosos e tochas tremeluzentes. Jesus havia sido levado, preso como um criminoso, algemado como um ladrão. A traição de Judas abrira as portas para a noite mais sombria da história. E Pedro seguia à distância. O coração batia descompassado. O medo misturava-se à culpa. Seus pés o levavam, mesmo quando sua mente gritava para voltar. Cada esquina era um risco. A cada passo, ele se escondia nas sombras, mas os olhos não se afastavam da figura do mestre. O homem que ele havia prometido seguir até a morte agora era arrastado, ferido e calado. E Pedro não podia fazer nada. Seguiu até o pátio da casa do sumo sacerdote. As chamas de uma fogueira tremiam no centro, lançando sombras dançantes nos rostos dos soldados e servos ali reunidos. Pedro se aproximou, disfarçado entre eles, tentando parecer invisível. Seus olhos buscavam Jesus, que lá dentro era interrogado. Humilhado, ferido com palavras e mãos, ele se sentou perto do fogo. Precisava se aquecer, mas era mais do que o frio que o fazia tremer. Era o peso da espada caída no Getsêmani. Era o peso de não entender. O peso de não saber quem ele era agora. Foi então que a primeira voz se levantou. Uma serva jovem com olhos atentos apontou para ele com um certo espanto. Este também estava com ele. Pedro gelou. Olhou ao redor. Todos se viraram. A fogueira parecia brilhar mais forte. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Mulher, não o conheço.
O som da negação reverberou dentro dele como o estalar de uma corda que se rompe. Mas ninguém disse nada. As conversas recomeçaram. O perigo parecia ter passado. Alguns minutos depois, outro homem o observava com desconfiança. Franziu a testa e falou em voz alta: "Tu também és um deles." Pedro levantou a mão, negando com pressa: "Homem, não sou." As palavras cortaram o ar. A negação se fez mais firme, mais desesperada. O peito de Pedro ardia, o suor escorria por sua nuca. Ele tentou se afastar, misturar-se mais ainda. Mas era tarde. Pouco depois, um terceiro, um parente de Malco, o homem da orelha cortada, se aproximou. O reconheceu imediatamente. "Eu te vi com ele no jardim." Pedro explodiu. O medo virou raiva. A vergonha virou fúria, e com voz trêmula, talvez gritando para convencer mais a si mesmo do que aos outros, exclamou: "Homem, eu não sei do que falas." E naquele exato instante, o galo cantou. O som cortou a noite como uma lâmina afiada. Não era apenas um canto, era o eco de uma profecia. Era a lembrança de uma promessa quebrada. Era o momento em que o mundo de Pedro desmoronou. Ele olhou para o interior da casa. E ali, entre soldados, no meio do julgamento, Jesus virou o rosto e olhou para ele. Foi apenas um olhar, sem palavras, sem acusação. Mas aquele olhar atravessou a alma de Pedro. Não havia raiva, não havia desprezo, havia dor e amor. Um amor tão profundo, tão verdadeiro, que todas as defesas que Pedro havia erguido caíram como poeira ao vento. Ele se levantou bruscamente, tropeçando nas próprias pernas, e saiu correndo do pátio. Ninguém tentou detê-lo. A noite agora era dele, e a lembrança do galo e daquele olhar o seguiria para sempre. Pedro correu pelas ruas vazias de Jerusalém, os pés descalços batendo no chão de pedra. Correu como um homem fugindo de si mesmo, e quando não pôde correr mais, caiu, chorou como nunca chorara na vida. O peito doía, os soluços eram incontroláveis. Sentia-se sujo, indigno, perdido. Ele havia falhado. Não em uma pequena coisa, mas naquilo que mais jurara nunca fazer: traíra o mestre. Não com moedas, não com um beijo, mas com medo, com palavras, com silêncio. E Jesus o olha, não com raiva, mas com um amor que destrói todas as defesas. Pedro desapareceu. Enquanto o mundo assistia ao julgamento mais injusto da história, enquanto os soldados escarneciam e as multidões gritavam: "Crucifica-o!", Pedro não estava lá. Não havia espada, não havia palavras, apenas o silêncio. Após aquela madrugada em que o galo cantou e os olhos de Jesus o encontraram em sua maior fraqueza, Pedro sumiu. A cidade de Jerusalém fervilhava com rumores, mas ele se escondia nos becos, nos muros, atrás das sombras. Sua alma pesava mais do que o corpo conseguia carregar. E não era o medo dos romanos que o mantinha afastado. Era o medo de si mesmo. Ele andava sem rumo pelas vielas, como um homem que já não sabia onde terminava seu corpo e começava sua culpa. O ar lhe parecia mais denso, os passos mais pesados, o mundo mais escuro, e cada canto, cada pedra, cada rosto desconhecido parecia sussurrar a mesma sentença: você o negou. Na cruz, o mestre sangrava. Lá no alto do Gólgota, ele carregava o pecado do mundo. Maria chorava aos pés da cruz. João permanecia firme ao lado dela. Mas Pedro não teve coragem de aparecer.
O mesmo que dissera que morreria com Jesus, agora tremia em silêncio em algum lugar, onde nem a luz do dia o alcançava. Ele não viu quando cravaram os pregos, não viu quando o céu escureceu, não ouviu o grito: Pai, por que me abandonaste? Nem viu o momento em que Jesus entregou o Espírito, mas ouviu o galo. No fim daquela tarde sombria, mesmo com o caos das vozes e o som do martelo, Pedro ainda ouvia, em sua mente, em sua alma, o canto do galo. 1, 2, 3 vezes, noite após noite, como um lamento que não cessava, como um trovão que repetia a lembrança de sua covardia. Ele tentou dormir nas noites seguintes, mas toda vez que seus olhos se fechavam, era como se acordasse outra vez no pátio, diante da fogueira, diante dos servos, diante do mestre que ele negara. Como poderia ter feito aquilo? Ele lembrava do olhar, do toque, das palavras: Tu és Pedro. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas que rocha era essa que se desfez ao primeiro vento? Que tipo de pedra se quebra com a pressão da vergonha? Ele se sentia fraco, fragmentado, sujo por dentro. O pescador forte, impulsivo, corajoso, agora era apenas uma sombra de si mesmo. Caminhava como quem carrega correntes invisíveis. Cada rosto na cidade parecia acusá-lo, mesmo sem saber o que ele havia feito. Ele evitava os outros discípulos, evitava olhar para o céu, evitava tudo que lhe lembrava o Mestre, e tudo lembrava as mãos que Jesus lavou, os pés que ele insistiu em tocar, a espada que caiu no chão do Getsêmani, o fogo do pátio, aquecendo um traidor, o galo, o olhar, o amor. Mesmo ferido, mesmo sendo levado para morrer, Jesus o olhou com amor. Não com decepção, não com julgamento, mas com um amor tão profundo, tão verdadeiro, que agora ardia como brasas no coração de Pedro. Era isso que mais o destruía. Como ele pôde falhar com alguém que o amou tanto? Ele pensou em ir embora, voltar para a Galileia, fingir que nada havia acontecido, ser apenas o pescador de antes. Mas até o mar agora parecia distante. A água que antes era abrigo, agora era espelho da sua vergonha. Ele não sabia mais onde era seu lugar, porque onde quer que fosse, carregaria consigo aquela noite, aquela lembrança, aquela dor. Os dias passaram como em névoa. Uns diziam que o corpo de Jesus havia sido enterrado, outros que os fariseus tinham vencido. Alguns ainda falavam de uma promessa estranha, que ele ressuscitaria. Mas para Pedro nada fazia sentido, porque para ele tudo já havia terminado. Na casa escura onde se escondeu, o silêncio era seu único companheiro. E nesse silêncio, ele escutava a própria alma gritando. Não havia multidões, não havia mestres, não havia cruz, apenas o eco do que fora e do que agora ele era. Na porta, batidas leves o despertaram. Era André, seu irmão. Trazia o rosto marcado pelo mesmo luto. Os discípulos estavam juntos, escondidos, esperavam algo ou nada. A esperança, aquela que sempre ardia nos olhos de Jesus, agora parecia ausente em todos eles. Pedro foi, sentou-se num canto, calado, não falou, não chorou, não reagiu. Só olhava para baixo, até que João, com voz trêmula, murmurou: "Ele morreu." Mas ele também disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro não respondeu. Apenas fechou os olhos. Aquilo era impossível, não era? E se fosse verdade? E se Jesus voltasse? Como ele poderia encarar o Mestre? O que diria? Nada. Porque não havia mais palavras. Só o galo,
Sempre o galo, e uma pergunta que sangrava dentro de si, como um espinho cravado no coração. Como alguém que falhou tanto pode ainda ser chamado por Deus? O terceiro dia nasceu sem pressa. A luz que começava a romper no horizonte ainda era tímida, como se até o céu respeitasse o luto que pairava sobre Jerusalém. Dentro da casa onde os discípulos estavam escondidos, os olhos eram fundos, as palavras escassas, os corações apertados. Pedro, sentado num canto, não dormira. Há dias não sabia mais o que era descanso, apenas olhava para o chão como se esperando que a terra o engolisse. As horas se arrastavam. Era difícil distinguir o tempo desde aquela madrugada. Ele mal comia, mal falava, só respirava. Vivia como quem sobrevive a si mesmo. Foi quando as portas se abriram com violência. Maria Madalena entrou, ofegante, os cabelos soltos, os olhos arregalados como quem viu o impossível. Levaram o corpo do Senhor, gritou. O túmulo está vazio. O silêncio que tomou o lugar foi quase sufocante. João foi o primeiro a correr. Pedro hesitou por um segundo, mas algo o impulsionou. As pernas dispararam sem pedir permissão ao coração. O ar lhe faltava a cada passo, mas ele não parava. Correu como quem foge da culpa. Correu como quem busca redenção. João era mais rápido e chegou primeiro ao túmulo. Parou na entrada sem coragem de entrar. Pedro, porém, ofegante, empurrou-se para dentro. E ali parou. Os lençóis estavam ali, dobrados, alinhados, como se alguém tivesse se levantado com calma. Mas o corpo não estava. Pedro se aproximou devagar. Olhou ao redor, tocou os panos. O cheiro ainda estava ali. Mirra, aloés, especiarias de sepultamento. Mas Jesus não! Seu coração disparou. Por um instante a esperança quis se levantar dentro dele, como uma brasa prestes a reacender. Mas logo foi abafada pela dúvida. E se fosse verdade? E se ele tivesse voltado? E se Jesus estivesse vivo? E se ele ainda se lembrasse? Pedro não conseguia tirar isso da mente. Se Jesus estivesse vivo, então também estaria vivo o momento da negação. Estaria viva a dor de ver seu discípulo mais próximo mentir 3 vezes. Estaria vivo o olhar, aquele olhar que Pedro nunca esqueceu. E se a ressurreição também trouxesse juízo? Eles voltaram para casa em silêncio. João parecia animado, esperançoso. Pedro não. O túmulo estava vazio, sim, mas isso só aumentava o peso em seu peito. Porque agora, mais do que nunca, ele não sabia o que fazer, o que dizer, como agir. Nos dias que se seguiram, as notícias começaram a se espalhar. Algumas mulheres afirmavam ter visto anjos, outras que tinham falado com o próprio Jesus. Tomé duvidava. João sorria em silêncio. Mas Pedro se calava. Em seu íntimo, não sabia se desejava vê-lo ou não. E se ele perguntar por que eu fugi? Pensava. E se ele quiser saber por que eu neguei? Como olhar nos olhos daquele que lavou seus pés e depois o viu abandonar? Como explicar o inexplicável? No entanto, algo curioso começou a acontecer. As mulheres diziam que o anjo havia mandado um recado, que os discípulos fossem a Galiléia e que Pedro fosse também. Ele, com nome. Jesus queria ver Pedro. Por quê? Ele não conseguia entender. Não era digno, era o traidor calado, o discípulo ausente, a rocha que desmoronou.
Mas ainda assim, ele chamava Pedro. Pedro andava pela casa sem direção, os olhos fixos em coisa nenhuma. Os outros já discutiam a possibilidade de voltarem para a Galileia. Era onde tudo começou. Era onde poderiam tentar entender o que viria a seguir. Mas para Pedro, era mais do que isso. Era onde o mar esperava, onde o barco ainda podia estar, onde ele talvez pudesse voltar a ser apenas o que era antes. Mas será que ainda dava tempo? Ele olhou para o céu. As nuvens se moviam devagar. Uma brisa leve passava. E por um breve instante, ele se permitiu lembrar da primeira vez que viu Jesus, na beira do mar, lavando as redes, o olhar, a voz. Segue-me. Aquela lembrança queimava agora, porque ele o seguiu, mas também o negou. Naquela noite, deitado, sobre um cobertor áspero, ouvindo o sussurro do vento e o respirar dos outros discípulos, Pedro abriu os olhos no escuro. E como em todas as noites desde então, ele ouviu, mesmo sem galo algum, mesmo sem pátio, mesmo sem fogo, ele ouviu o canto, o mesmo som, o mesmo corte, o mesmo peso, porque o túmulo estava vazio, mas o coração de Pedro continuava cheio de dor. A Galileia estava como Pedro a lembrava, o mesmo som das águas quebrando nas pedras, o mesmo cheiro de sal no ar, a mesma brisa que cortava o rosto pela manhã. Mas ainda assim, tudo parecia diferente. A paz da paisagem contrastava com o turbilhão que carregava no peito. Cada passo que dava pela areia era como uma lembrança pisando fundo nas cinzas do que havia sido sua fé. Eles haviam voltado. Alguns dos discípulos estavam com ele. João, Tomé, Natanael, Tiago, André. Mas não havia mais entusiasmo. Era um retorno silencioso, uma tentativa de voltar ao começo, como se pudessem apagar tudo o que havia acontecido, como se o mar pudesse lavar o passado. Vou pescar, disse Pedro seco. Era madrugada ainda. Os outros o seguiram. O barco estava ali, velho conhecido. As redes ainda ásperas. As mãos sabiam o que fazer. O corpo se lembrava. Mas o coração já não era o mesmo. Lançaram as redes por horas. E o mar, como na primeira vez, permaneceu em silêncio. Nenhum peixe, nenhuma resposta. Apenas o escuro e o cansaço. O céu começava a clarear quando uma voz surgiu da praia. Alguém estava ali à distância. Filhos, tendes algo de comer? Pedro estreitou os olhos. A neblina da manhã atrapalhava a visão. Era apenas uma silhueta. Não, respondeu alguém no barco. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Havia algo naquela voz, algo familiar, algo que fez Pedro congelar por dentro. Lançaram a rede e ela se encheu. De uma só vez. De novo, os peixes puxavam com força, quase arrebentando o tecido. João, com os olhos arregalados, virou-se para Pedro. É o Senhor! Pedro não esperou. Atirou-se no mar como da primeira vez. A água estava fria, mas o peito queimava. Nadou com desespero, como se cada braçada fosse um pedido de perdão. Quando chegou à praia, estava ofegante, tremendo, e ali, sobre as brasas, havia peixe e pão. Jesus olhou para ele. Trazei alguns dos peixes que apanhastes, disse. Pedro correu de volta, ajudou os outros a arrastarem a rede. 153 peixes grandes, e a rede não se rompeu. Sentaram-se ao redor da fogueira. Ninguém dizia uma palavra. O silêncio era reverente.
Jesus pegou o pão e o distribuiu. Depois, o peixe. Como antes. Como sempre. Mas Pedro mal conseguia engolir. O calor das brasas diante dele era o mesmo que o queimava por dentro. Não eram apenas brasas. Não era apenas um café da manhã. Era um altar. Era um reencontro. Jesus, depois de comerem, voltou-se para ele. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Pedro sentiu o estômago revirar. Não o chamou de Pedro, o chamou de Simão, o nome antigo, como se o estivesse puxando de volta para o ponto de partida. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros, silêncio. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro engoliu seco. O rosto queimava. As brasas diante dele lembravam a fogueira onde o negara. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastoreia as minhas ovelhas, mais silêncio. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Agora Pedro tremeu. A voz falhou. Os olhos se encheram. 3 vezes. 3 perguntas. 3 respostas. 3 feridas abertas. Sendo tocadas, uma a uma, ele baixou a cabeça. Já não havia como disfarçar a dor. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus olhou para ele com ternura. Apacenta as minhas ovelhas. Ali, naquele momento, entre o som do mar e o cheiro do peixe assado, Pedro chorou por dentro. Jesus não estava apenas restaurando o discípulo, estava confiando de novo, colocando peso em seus ombros frágeis, dando uma nova chance, mas havia algo a mais. Aquelas palavras não eram apenas perdão, não eram apenas cura. Havia um tom, um eco escondido nas entrelinhas, como se o mestre estivesse preparando-o para algo ainda maior, algo que Pedro não conseguia compreender. Jesus não falou da negação, não falou do galo, não falou da fuga, mas falou de amor. E aquilo doía mais, porque amor verdadeiro confronta mais do que qualquer repreensão. Amor verdadeiro perdoa e envia. Pedro olhou para o mar. Aquele mar que já não era abrigo, mas testemunha. O mestre ao seu lado, o coração ainda ferido, as mãos trêmulas e uma missão começando de novo. Mas o que realmente significavam aquelas palavras? Havia algo, mas nas entrelinhas, Jerusalém fervilhava. Era a festa de Pentecostes, uma das maiores celebrações judaicas. As ruas estavam cheias de vozes misturadas, rostos diversos, mercadores com cestos de tâmaras, jarras de vinho, trigos colhidos da primavera. Mas, no meio daquela multidão barulhenta, havia um pequeno grupo em silêncio. Os discípulos de Jesus esperavam. Pedro estava entre eles. Sentado num canto do cenáculo, as mãos unidas, o olhar distante, o mesmo homem que dias atrás mergulhou nas águas para alcançar o Mestre na praia, agora mergulhava para dentro de si mesmo. As palavras de Jesus antes de subir aos céus ainda ecoavam. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles esperavam. Era tudo o que sabiam fazer naquele momento. Havia em Pedro uma mistura de expectativa e temor. O Espírito viria, Jesus prometera. Mas como? Quando? E por quê? A ele? Por que ainda confiar em quem falhou? O coração de Pedro estava dividido entre a esperança e a memória da culpa. Nas horas que se arrastavam naquele cenáculo, a dúvida tentava se instalar. As perguntas vinham como vento. Será que ainda sou digno? Será que ele me escolheu e por engano?
Mas entre as perguntas, algo novo começou a brotar. Uma confiança diferente, não mais baseada na sua força, mas na promessa. E então aconteceu. Veio sem aviso. Primeiro um som, não era um trovão, não era a voz de homens, era como vento, mas não movia as janelas, não dobrava as árvores, era como se soprasse dentro deles. Depois, fogo, não era fogo que consome. Era luz que aquece, que limpa, que entra pelos poros e toca a alma. Línguas repartidas como chamas pousaram sobre cada um deles. Pedro sentiu. Não foi emoção, foi presença. Foi como se o próprio Deus o envolvesse e dissesse: eu ainda estou com você. A vergonha desapareceu, o medo sumiu. A alma antes acuada agora se erguia com poder. Seu corpo tremia, não de pavor, mas de plenitude. A voz dele queria sair. As palavras se formavam no coração antes mesmo de passar pela mente. Ao redor, os outros discípulos começaram a falar em línguas estranhas, idiomas que nunca haviam aprendido. Línguas que se misturavam ao ar e atraíam a atenção daqueles que passavam pelas ruas de Jerusalém. O que é isso? Perguntavam. Como? Os ouvimos falar em nosso próprio idioma? Estão bêbados, zombaram outros, mas Pedro não se calou, levantou-se. Olhou para a multidão. Aquele que negara Jesus diante de uma criada, agora se colocava diante de milhares. Subiu em um lugar mais alto. Respirou fundo. Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A multidão se calou. Os olhares se voltaram, e Pedro pregou. Falou com clareza, com firmeza, com paixão, mas acima de tudo, com autoridade. Não mais a autoridade do impulso, mas do Espírito. Falou do profeta Joel, de como os últimos dias viriam com derramamento de poder. Falou de Davi e das Escrituras. Falou do Messias, do Cristo, daquele que havia sido crucificado, mas ressuscitara. Deus o fez Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Houve um silêncio, um suspiro coletivo, e então o clamor. Que faremos, irmãos? Pedro fechou os olhos por um instante, sorriu, não de soberba, mas de gratidão. A resposta não era dele, era do céu. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia 3.000 almas foram salvas. O cenáculo se tornou semente. As ruas de Jerusalém viraram altar. A fé florescia. E Pedro, o mesmo que chorara sozinho após a negação, agora era porta-voz da graça. Ele pregou até o sol se pôr, até a garganta secar, até o último olhar brilhar de esperança. Mas naquela mesma noite, quando a cidade dormia e os discípulos ainda festejavam, Pedro se retirou. Subiu ao telhado da casa, sentou-se sob o céu. O vento soprava, as estrelas o cercavam, e mesmo com o Espírito dentro dele, mesmo com milhares ouvindo sua voz, ele sentia algo não dito, algo ainda por vir. Sim, ele havia sido cheio do Espírito, sim, havia sido restaurado. Sim, o fogo agora morava dentro dele. Mas será que o passado realmente ficou para trás? Ou ainda há algo que falta ser dito? Era o início de um novo tempo. O Espírito havia sido derramado. A igreja nascente crescia como fogo em palha seca. Cada casa virava altar. Cada reunião, um culto, cada partir do pão, um lembrete de que ele estava vivo.
As palavras de Jesus, antes de subir aos céus, já não pareciam distantes. Elas eram realidade viva, ardente. E Pedro era agora uma nova voz naquele cenário, não mais escondido, não mais envergonhado. Agora de pé, firme, cheio de uma ousadia que ele mesmo não reconhecia. Mas apesar disso, mesmo com a multidão crescendo a cada pregação, algo dentro dele ainda murmurava. Um eco discreto, como uma sombra tímida no canto da alma. Uma cicatriz que o poder do Espírito ainda não havia apagado. Certa manhã, Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração da hora nona. Era um hábito antigo. O templo ainda era o centro da fé do povo. As pessoas iam e vinham com os olhos cansados da religião. Mas Pedro carregava algo diferente. Ele não ia em busca de rituais. Levava dentro de si uma presença. Na porta chamada Formosa, havia um homem, paralítico desde o nascimento, diariamente colocado ali por mãos piedosas, esperando a misericórdia dos que passavam. Uma moeda, um pedaço de pão, um gesto de compaixão. Era tudo o que conhecia. Quando viu Pedro e João se aproximando, estendeu a mão como de costume. Uma esmola, por favor. Pedro parou, olhou para ele, e algo naquele momento se acendeu. Os olhos do paralítico encontraram os olhos de Pedro, e pela primeira vez, alguém o enxergou além da condição. Olha para nós, disse Pedro. O homem obedeceu, esperando receber algumas moedas. Mas o que veio foi algo que ele jamais poderia imaginar. Não tenho prata nem ouro. A voz de Pedro era firme, clara, cheia de convicção. Mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E estendeu a mão. Houve um segundo de silêncio, um instante em que o tempo parou. E então, vida, força, movimento. O homem sentiu algo subir pelas pernas, pelos ossos, pelas articulações. O que nunca havia sentido, agora pulsava com energia. Ele agarrou a mão de Pedro e num salto ficou de pé. Depois caminhou, depois correu, depois pulava e gritava e chorava. Entrou no templo com eles glorificando a Deus com todo o fôlego. O povo o reconheceu. Era o mesmo que há anos se arrastava na entrada. Agora estava de pé, forte, feliz, e aos pés daqueles dois homens, a multidão se aglomerou ao redor, os olhos arregalados, os corações confusos, e Pedro, de novo, não se escondeu. Subiu os degraus da entrada, respirou fundo e pregou: Varões, israelitas, por que vos maravilhais com isso? Porque olhais para nós como se pela nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito andar este homem. Então apontou para o céu. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E pela fé no nome dele, este que vedes e conheceis, foi fortalecido. As palavras cortavam como espada, mas também curavam como bálsamo. O povo escutava em silêncio. Alguns choravam, outros murmuravam, mas ninguém podia negar o que estavam vendo. O homem estava ali, andando, saltando, vivo, a partir. Daquele dia, o nome de Pedro começou a se espalhar. Os líderes religiosos começaram a observar com olhos suspeitos. As autoridades começaram a se inquietar. Mas o povo reconhecia que algo novo estava acontecendo. E Pedro começava, enfim, a ocupar o lugar que Jesus lhe havia profetizado. Era a rocha,
aquela que afundou, que negou, que chorou, agora firme. E quando voltou para casa naquela noite, exausto da multidão, ainda com a imagem do paralítico correndo em sua mente, Pedro sentou-se, sozinho. Ouvia os passos dos outros discípulos, as orações, os cânticos, mas no fundo, no mais profundo, ainda havia uma voz, uma lembrança, um nome que ecoava com ternura e dor. Simão. A fogueira do templo não era mais a mesma fogueira do pátio, mas dentro dele, as brasas ainda queimavam. Ele havia curado um homem com a palavra. Mas e quanto a si mesmo? Mas toda essa força, seria ela suficiente para curar também suas feridas internas? O sol queimava alto sobre Jope. O cheiro do mar se misturava ao das especiarias, das roupas lavadas e do pão assado. Pedro estava hospedado na casa de um curtidor chamado Simão, à beira-mar. Era um lugar simples, o suficiente para descansar da missão e para orar. Ali, longe das multidões e da pressão religiosa de Jerusalém, Pedro encontrava uma paz que já não conhecia há muito tempo. Era por volta do meio-dia quando ele subiu ao terraço para orar. O calor era denso, o silêncio bem-vindo. As ondas quebravam suavemente nos rochedos, e Pedro, de joelhos, buscava o Senhor com o coração aberto. Ainda havia perguntas não respondidas. Ainda havia memórias que o perseguiam. Mas ali, diante do céu azul, tudo parecia mais leve. De repente algo mudou. Seus olhos pesaram. Seu espírito foi tomado. Ele entrou em um estado de profundo arrebatamento e viu o céu se abrir. Descia do alto algo semelhante a um grande lençol, preso pelas pontas, contendo todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis, aves, animais considerados impuros segundo a lei judaica, e uma voz clara e firme ecoou: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro recuou. O coração bateu mais forte. Aquilo era contra tudo que havia aprendido desde criança. "De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa comum ou imunda." Mas a voz veio novamente, com ainda mais autoridade: "Não chames impuro ao que Deus purificou." 3 vezes aquilo se repetiu, e então o lençol foi recolhido ao céu. Pedro abriu os olhos. Estava suando, ofegante, sem entender, enquanto ainda meditava sobre o significado daquela visão. Batidas fortes vieram do portão. 3 homens, enviados por Cornélio, um centurião romano, um homem justo, temente a Deus, conhecido por sua generosidade e orações. E ele havia tido uma visão também. Um anjo o instruíra a mandar buscar Pedro, porque havia algo que ele precisava ouvir. Pedro desceu, ainda em estado de perplexidade. Os homens contaram tudo, e então dentro dele a visão começou a fazer sentido. O Espírito o impulsionou. "Vai com eles sem duvidar, porque fui eu quem os enviou." No dia seguinte partiram para Cesareia. A estrada era longa, mas o tempo era necessário. Pedro olhava a paisagem passar, mas sua mente estava voltada para o que estava por vir. Um gentio, um centurião romano, um homem fora do povo de Israel. E Deus estava se movendo para alcançá-lo. Ao chegar à casa de Cornélio, foi recebido com honra. O homem se lançou aos seus pés, mas Pedro rapidamente o levantou. "Levanta-te, eu também sou homem." Entrou. A casa estava cheia, familiares, servos, amigos, todos ansiosos, todos atentos.
Pedro respirou fundo. Nunca havia pregado para gentios, nunca havia ultrapassado a barreira da tradição. Mas algo dentro dele dizia que era a hora. Vós sabeis que é proibido para um judeu associar-se a estrangeiros ou entrar em sua casa. Mas Deus me mostrou que a ninguém devo chamar comum ou impuro. Por isso, vim sem hesitar. Cornélio explicou sua visão. Pedro ouviu e então falou. Pregou sobre Jesus, sobre sua vida, morte e ressurreição. Falou do perdão, da cruz, da esperança. E no meio da pregação, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu, assim como em Pentecostes, assim como sobre os judeus, agora. Sobre os gentios, eles começaram a falar em outras línguas, louvavam a Deus, choravam. Eram tomados pela mesma presença que Pedro conhecia tão bem. Pedro, com os olhos marejados, virou-se para os que estavam com ele e disse: Pode alguém negar a água do batismo aos que, como nós, receberam o Espírito Santo? E os batizou, um por um. Naquele dia, o céu rompeu mais uma barreira. E Pedro entendeu. O amor de Deus ia além das fronteiras da religião, além dos costumes, além das origens. Era um amor que alcançava os esquecidos, os improváveis, até os gentios. Mas, quando voltou para Jerusalém, foi confrontado. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pedro contou tudo. A visão, o anjo, a presença, o batismo. E então concluiu: Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Houve silêncio e depois louvor. Então também aos gentios foi concedido o arrependimento para a vida. Pedro se recolheu mais tarde naquela noite. Sozinho, olhava para o céu, o mesmo céu que abrira o lençol. Senhor, porque eu já havia pregado, já havia curado, agora havia batizado os gentios, mas dentro dele algo ainda pulsava. Havia um momento que ele nunca mencionava, uma conversa, um olhar, palavras que Jesus lhe dissera e que ainda permaneciam guardadas. Não, para os outros, não ainda, algo entre ele e o Mestre, algo da noite em que tudo quebrou. Mas ainda havia um segredo não revelado, algo entre ele e Jesus, guardado desde aquela noite. O tempo havia passado desde aquela manhã inesquecível à beira-mar, desde Pentecostes, desde Cornélio. A igreja crescia como um rio que rompe as margens. Homens e mulheres se convertiam, comunidades surgiam e os apóstolos se espalhavam pela terra para anunciar que Jesus havia ressuscitado e estava vivo. Pedro, agora respeitado e ouvido, era uma das colunas da fé. Suas palavras eram peso, sua presença era ânimo. Onde chegava, era acolhido com honra. O homem que outrora negara, agora era visto como pai por muitos na fé. Mas o coração ainda era de carne. E os passos, mesmo firmes, ainda podiam tropeçar. Foi em Antioquia que algo aconteceu, um lugar distante, diverso. Lá, judeus e gentios conviviam como irmãos. A mensagem da cruz havia rompido as muralhas. Homens de línguas e culturas diferentes partilhavam do mesmo pão. Pedro se sentia acolhido, comia com todos, ria com os gentios, os tratava como irmãos. Mas então chegaram alguns homens de Jerusalém, enviados por Tiago, judeus rigorosos, zelosos da lei. Pedro mudou. Aos poucos foi se afastando dos gentios.
Evitava comer com eles. Passava mais tempo com os judeus. E sem perceber, sem dizer uma palavra, estava construindo um muro que Jesus havia derrubado com sangue. Os gentios notaram. Os judeus se animaram. Até Barnabé, o bondoso, começou a se afastar. E Paulo viu tudo. Ele era novo na fé, mas firme como rocha. Conhecia o coração dos fariseus, porque fora um deles. E quando viu Pedro recuar por medo dos homens, o zelo pelo evangelho ardeu dentro dele. Não esperou, não falou pelas costas. Levantou-se diante de todos e confrontou Pedro publicamente. Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O silêncio caiu sobre todos. Os gentios pararam de mastigar. Os judeus olharam para o chão e Pedro ouviu. Não rebateu, não se defendeu, ouviu. As palavras de Paulo foram duras, mas verdadeiras. Eram como um espelho. Pedro viu a si mesmo, viu o medo, a insegurança, o velho hábito de recuar quando a pressão apertava. Mas agora, ele não era mais o mesmo. Não era mais o pescador impulsivo, nem o negador do pátio, nem o homem que fugia. Agora era Pedro. E Pedro se calou, aceitou a correção, não por covardia, mas por humildade, porque ele sabia que a verdade do Evangelho estava acima de sua reputação. Paulo, mais tarde, escreveria sobre esse momento em sua carta aos Gálatas, não com ódio, mas com zelo, com amor pela verdade. E Pedro não guardou mágoas, entendeu, agradeceu. Naquela noite, de volta ao seu alojamento, Pedro sentou-se com os olhos baixos. Sabia que havia errado, e mesmo perdoado, mesmo fortalecido, mesmo cheio do Espírito, ainda tropeçava. Ainda era humano. Os discípulos o respeitaram ainda mais, porque reconhecer um erro diante de todos não é fraqueza, é força. Mas no coração de Pedro, algo mexeu. Depois que todos dormiram, ele se afastou. Caminhou sozinho pelas ruas escuras de Antioquia. A cidade estava quieta, mas sua alma, não. Sentou-se sobre uma pedra e ergueu os olhos para o céu estrelado. A voz de Paulo ainda ecoava, mas mais forte do que ela. Uma outra voz, mais antiga, mais doce, mais penetrante. Pedro, tu me amas? Essa pergunta o acompanhava ainda, mesmo depois do fogo, mesmo depois do Espírito, mesmo depois das multidões. Salvas. Ele fechou os olhos. Não chorava, mas sentia, porque apesar da restauração, apesar do novo começo, havia um peso sutil, uma lembrança que nem o tempo, nem os milagres, nem as curas apagavam. Algo entre ele e o Mestre. Algo daquela noite, diante da fogueira, que ainda não havia sido inteiramente revelado. Ele já não era mais o mesmo, mas por que ainda havia um peso em seu coração? A idade chegava como a brisa fria da manhã, devagar, mas firme. Os cabelos de Pedro já traziam fios prateados e seus passos eram mais lentos do que no tempo das grandes caminhadas. Já não era o mesmo pescador que largara as redes às margens da Galileia, nem o mesmo homem impetuoso que sacou a espada no Getsêmani. O tempo havia lhe ensinado outra forma de força, a da fé que persiste em meio às dores da vida. Agora, em sua maturidade, Pedro já não corria pelas ruas de Jerusalém. Já não subia em púlpitos improvisados, nem via multidões se reunindo para ouvi-lo com olhos brilhando. O cenário havia mudado. A perseguição havia crescido. O Império Romano apertava os punhos. Os cristãos eram acusados de rebeldia, ateísmo, traição.
A cruz, que antes foi sinal de vergonha, agora os marcava com honra e com sangue. As igrejas estavam espalhadas pela Ásia Menor, pela Capadócia, Bitínia, Galácia, Ponto. Homens e mulheres escondidos em cavernas, em casas simples, em florestas distantes. Reuniam-se à noite em silêncio, partilhando pão e salmos sussurrados. Eram perseguidos, açoitados, presos, mortos. Mas não desistiam, porque a chama que ardera em Pentecostes ainda ardia. E Pedro sabia que precisava falar com eles. Era hora de escrever. Sentou-se diante do pergaminho. A tinta era escura. A pena tremia um pouco em seus dedos envelhecidos. Mas o coração pulsava com a mesma chama de antes. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como estrangeiros dispersos no mundo. As palavras fluíam, não como discurso de autoridade, mas como confissão de um irmão. Um pai que agora desejava abraçar com letras aqueles que jamais veria com os olhos. Ele escrevia sobre sofrimento, não como teórico, mas como alguém que havia chorado sozinho na madrugada da traição. Falava de esperança, não como utopia, mas como certeza de quem havia visto o túmulo vazio. Falava de glória futura, não como poesia, mas como promessa. Não estranheis o fogo ardente que surge entre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro sabia o que era fogo. Já estivera perto demais de uma fogueira, numa noite fria, diante de servas e soldados, quando sua própria voz tremia. Agora, ao escrever, não escondia o sofrimento, não dourava a realidade, mas apontava além dela. Depois de haver despadecido um pouco, o Deus de toda graça vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Ele se lembrava das palavras do Mestre, daquelas manhãs à beira do lago, daquela mão estendida quando estava afundando nas águas, daquela voz que o chamara rocha, mesmo quando ele se sentia como areia. Ao escrever a segunda carta, a certeza da morte próxima lhe acompanhava. Ele mesmo o disse: sei que em breve deixarei este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. 2 Pedro 1,14. Mas não havia medo em suas palavras, havia paz, como quem já havia feito as pazes com a própria história. Como quem sabia que a eternidade não era um conceito, era um encontro marcado. Falou com veemência contra falsos mestres, alertou sobre escárnio, encorajou a viver em santidade e reafirmou com firmeza a certeza do retorno de Cristo. O Senhor não retarda a sua promessa como alguns julgam, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Ele sabia que muitos já estavam cansados, que alguns haviam sido presos, que outros haviam sido mortos diante das famílias, que muitos sentiam medo, como ele já sentira. Por isso, cada palavra era escrita como semente, cada frase era bálsamo, cada capítulo uma carta de esperança endereçada ao sofrimento. Mas havia algo que ele não escrevia, algo que ele guardava, algo que ainda não ousava compartilhar. Porque, apesar de tudo, havia um segredo não dito, algo que vivera, mas que ainda não era a hora de revelar. Cada vez que sua pena tocava o pergaminho, ele lembrava da noite à beira-mar, do fogo, do peixe assando e da pergunta repetida 3 vezes: Pedro, tu me amas? E da resposta: tu sabes que te amo. E da frase final: apacenta as minhas ovelhas.
Pedro compreendia agora o peso daquelas palavras. Estava vivendo isso. Cada carta, cada ensino, cada dor, cada cuidado era a obediência àquela ordem. Mas e o que veio depois? O que mais foi dito ali, naquele momento em que apenas ele e Jesus partilhavam da brisa, das brasas e do perdão? Havia algo que Pedro ouvira e nunca havia dito a ninguém, mas em cada linha, um eco do que ouviu naquela noite à beira-mar, um segredo que ainda não ousava revelar. O fim havia chegado, Pedro sabia, não por causa de dores novas no corpo cansado, nem pelos grilhões frios em seus pulsos. Sabia porque o Espírito que um dia desceu como fogo ainda morava dentro dele. E agora soprava com suavidade, como quem sussurra: está na hora de voltar. Roma, a capital do mundo, pulsava do lado de fora da prisão. Carruagens passavam, soldados marchavam, cidadãos discutiam. Mas dentro daquela cela de pedra úmida e fria, o tempo era outro, era mais lento. Mais sagrado, de Pedro se sentava contra a parede, o rosto marcado pelo tempo, os cabelos tomados pelo branco da maturidade. As mãos já não tinham a força dos tempos de pescador, mas o coração pulsava com clareza. Não havia mais espaço para a pressa. Cada respiração era uma oração, cada lembrança uma semente, cada silêncio um convite à eternidade. Ele olhava para o céu através de uma abertura pequena entre as pedras. À noite, via as estrelas, e sempre que as encarava, voltava no tempo. Voltou para a Galileia, voltou para a areia sob os pés, voltou para o barulho das ondas, voltou para a fogueira acesa, o cheiro do peixe assando e o rosto sereno do mestre diante dele. Foi ali, naquele encontro silencioso e íntimo, que tudo mudou. Depois da ressurreição, Jesus não buscou Pedro com acusações, não o cobrou, não o apontou, apenas preparou um peixe e perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro respondeu com o que lhe restava: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus continuou, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro sentiu a dor que a pergunta carregava, mas respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E então, pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ali, Pedro se quebrou. O coração se partiu como vaso nas mãos do oleiro. 3 perguntas, 3 respostas, 3 feridas sendo tratadas, 3 negações redimidas com amor. Mas foi depois disso que veio o segredo, o que ninguém ouviu, o que ele guardou por toda a vida, o que nunca contou aos outros apóstolos, o que não colocou nas cartas que escreveu às igrejas perseguidas. Jesus se aproximou dele, abaixou-se, trazendo o rosto mais perto. Pedro sentia o calor das brasas, mas era o calor do olhar de Jesus que o derretia por dentro. E então o mestre sussurrou: Pedro, eu vejo o teu coração. Aquela frase tão curta entrou como flecha de luz em seu espírito. Pedro não fora escolhido por ser sábio, nem por ser forte, nem por ser constante. Fora escolhido porque amava, porque era verdadeiro, porque mesmo quando errava tentando acertar. Jesus continuou: os homens veem o exterior, mas eu vejo o que está dentro. Como disse meu pai a Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Pedro se lembrava de ter chorado, não por vergonha, mas por alívio.
Ele, que se sentira tão indigno, agora sabia. Jesus o conhecia, não pelas suas palavras, mas por sua essência. Tu és pedra, Pedro, disse Jesus sorrindo, mas não pela tua força, e sim pela tua sinceridade. Desde aquele dia, Pedro viveu com um novo peso, não de condenação, mas de responsabilidade. Sabia que sua missão não era provar nada ao mundo, era ser fiel àquele que olhou para ele e viu verdade. Durante anos, guardou esse momento como um tesouro. Era o segredo entre ele e o Salvador, o segredo que o sustentou no Pentecostes, que lhe deu voz quando curou o paralítico na porta do templo, que o manteve de pé quando foi repreendido. Por Paulo, que lhe deu paz quando escreveu às igrejas perseguidas. Agora, na cela de Roma, Pedro sentia que era hora de contar. E ali, entre pedras geladas e silêncio espesso, murmurou para o céu: eu fui amado por inteiro. O Senhor viu meu coração. Os guardas viriam em breve. A cruz o esperava. E Pedro havia decidido. Não seria como a de seu mestre. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que aquele que o amou, apesar de tudo. Fechou os olhos. O vento passava pela fresta da cela. Era como o sopro do Espírito, o mesmo que o havia tocado tantos anos antes. E ali, em seus últimos momentos, Pedro não pensava mais nas falhas, nem nas quedas, nem nos discursos. Pensava apenas na voz, naquela voz suave, firme, cheia de graça. Pedro, eu vejo o teu coração. E então, ele entendeu. Não fora escolhido por sua força, nem por sua habilidade, nem por sua coragem. Naquele momento, Pedro soube que não foi escolhido por ser forte, mas por ser sincero. O céu de Roma naquela manhã estava encoberto. Nuvens grossas anunciavam uma chuva que nunca vinha, como se até o tempo hesitasse em chorar. Mas no coração dos seguidores de Jesus não havia hesitação. As lágrimas corriam livremente. Pedro havia partido. A notícia se espalhou pelas vielas e casas escondidas como um sussurro de dor. Os irmãos da fé, muitos ainda perseguidos, outros em fuga, ouviam o relato da morte com o coração apertado. Ele, a rocha. Ele, o pastor. Ele, o que negara, mas também o que levantara a voz e incendiara o mundo, foi crucificado de cabeça para baixo, por escolha própria. Não sou digno de morrer como o meu Senhor, ele teria dito aos soldados. Um último gesto de humildade, um último ato de rendição. Mas a morte para ele já não era derrota, era encontro, era promessa cumprida, era descanso merecido. Na casa onde os cristãos se reuniam em segredo, ninguém sabia bem como reagir. Uns oravam, outros cantavam salmos entre lágrimas, muitos apenas permaneciam em silêncio, lembrando do homem que tantos conheceram, que tantos ensinou. Pedro não fora perfeito, e talvez por isso mesmo foi tão amado. Era falho, era intenso. Era humano, mas era inteiro. Os jovens da igreja, muitos deles recém-convertidos, liam em voz alta suas cartas. E cada palavra parecia mais viva do que nunca. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Outros lembravam da segunda carta. Sabemos que em breve deixarei este tabernáculo, mas procurarei que, mesmo depois da minha partida,
conservei sempre estas coisas na memória. 2 Pedro 1:14-15. E conservaram, porque Pedro não apenas pregou, ele viveu. Ele não apenas ensinou, ele caiu, se levantou, amou e seguiu até o fim. Na Galileia, famílias que jamais o viram em carne e osso já batizavam seus filhos com o nome Pedro. Na Judéia, anciãos contavam histórias de quando o viram pregar com os olhos brilhando. E em Roma, mesmo onde ele foi morto, sua voz ainda ecoava em cada catacumba, em cada oração sussurrada no escuro. Mas havia algo mais, algo que os irmãos agora compreendiam com clareza. Pedro havia carregado um segredo até o fim, algo que, em seus últimos dias, ele finalmente revelara. Não era uma doutrina, não era uma revelação misteriosa, era uma verdade, simples e profunda. Naquela manhã à beira-mar, após negar Jesus 3 vezes e ser restaurado, Pedro ouvira uma frase que moldaria todo o resto da sua vida. Pedro, eu vejo o teu coração. Essas palavras que ele guardou como joia agora passavam de boca em boca como brasa que acendia outros corações, porque o mundo sempre valorizou os fortes, os sábios, os eloquentes. Mas Jesus viu além, viu o coração e foi ali, naquele ponto invisível aos homens, que construiu sua igreja. Os cristãos perseguidos entendiam, enfim, não eram os templos que sustentavam a fé, nem as estratégias, nem os discursos, mas corações sinceros, que caem e se levantam, que erram, mas amam, que negam, mas se arrependem. E ali, naquele pequeno grupo reunido em luto e esperança, alguém falou. Ele foi a rocha. Outro respondeu, sim, mas não por ser duro, e sim, por ser verdadeiro. E todos choraram, mas não com desespero, com gratidão. Rocha havia partido, mas a promessa permanecia. Pedro viveu e morreu com cicatrizes visíveis e invisíveis, mas cada uma delas contava uma história. E juntas formavam o alicerce sobre o qual Jesus edificou algo eterno. A igreja continuaria, a fé se espalharia, os ventos viriam, mas a casa construída sobre a rocha não cairia. E Pedro agora estava com aquele que o havia chamado à beira do mar, que o levantara das águas, que o perdoara diante das brasas, que o confiara ao rebanho e que no fim o recebera de braços abertos. Na terra, seu nome seria lembrado não como um homem perfeito, mas como prova viva de que Deus não usa os impecáveis, mas os disponíveis, porque mesmo aqueles que falham podem ser usados para edificar algo eterno. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos com histórias bíblicas emocionantes. Clique para assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe e te fortaleça, assim como fez com Pedro.